Et maintenant, que vos-je faire? Machado, Raul, Sérgio Rio Branco, Altino, Mala e Léo, Adroaldo, Cardoso, Joãozinho, Nilton e Volney. Excursão Europa do Grêmio em 1961, uma excursão histórica. O Grêmio disputou 24 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. O Gessi foi o goleador com 16 gols. Depois apareceram Cardoso e Marino marcando 8 gols. Um dos goleiros dessa grande campanha do Grêmio na Europa foi Raul Kinnemann. Estamos com ele aqui. Raul Kinnemann foi uma excursão marcante do Grêmio. Foi sem dúvida, eu digo, para mim, e acho que para o Grêmio, a época foi a primeira vez que o Grêmio atravessou o Atlântico. Exatamente. Então, foram 88 dias de Europa. Passamos por 15 países e 25 cidades. Eu jamais, na minha vida, outra vez fiz viagem parecida. E claro que esportivamente foi muito importante para mim. Exatamente. Raul Kinnemann, que foi campeão gaúcho pelo Grêmio no ano de 1960. Bom, falando da excursão do Grêmio, então 24 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, grandes confrontos. O Grêmio na França, por exemplo, foi o começo de tudo, né? Foi o começo de tudo, foi em Nice. Em Nice, jogamos contra o Olympique de Nice e o Grêmio venceu essa primeira partida 3-2. E foi aliás, um detalhe muito importante, foi a única das 24 partidas, e até hoje não sei porquê, quando nós entramos no gramado, e na Europa até hoje se faz isso, agora se faz no Brasil, que as equipes entravam junto com o árbitro e os bandeirinhas. E tocou-se o hino nacional brasileiro naquela partida. Foi a única que eu me lembro que foi tocado o hino brasileiro das 24 partidas. No começo dessa campanha. No começo dessa campanha. Foi o primeiro jogo do Grêmio. E 3-2 para o Grêmio. Lembra dessa vitória, assim? Olha, essa vitória foi muito interessante, foi um jogo... E o seu Oswaldo Rola fez uma escalação absolutamente inesperada. O lateral Renato, que era reserva, ele colocou de titular na ponta direita nesse jogo. E até hoje não sabemos por quê. Ele tirou o Cardoso, o Marino, não me lembro bem, e entrou o Renato na ponta direita. E se venceu, foi um grande jogo. Um público muito bom, Eu não posso te dizer exatamente qual foi o público, mas era um jogo que teve repercussão. Boa repercussão lá em Nice, na França. E uma vitória histórica do Grêmio, o Grêmio venceu na França. Bem, e na Bélgica? Até a Bélgica tem evidência hoje no futebol mundial, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo 2018. E o Grêmio na Bélgica, naquele ano de 1961? A Bélgica foi... A cidade foi Bruges, uma cidade histórica. Teve título? Não, nós jogamos o torneio da Páscoa. E nós jogamos 2 partidas contra o Stuttgart, que perdemos. Da Alemanha? Da Alemanha, e depois quando o Angers, da França, empatou 3-3 e perdemos nos pênaltis. E por causa disso fomos desclassificados do torneio da Páscoa, porque existiam 2 chaves de 3 para depois disputar o título. E como nós não vencemos nenhuma, e aí é um detalhe importante, tu deu a relação das vitórias e derrotas. Sim, 12 vitórias, 8 derrotas e 4 empates. Mas, na verdade, deveria ser 12 vitórias, 3 empates e 9 derrotas 9 devido derrotas, aos pênaltis. porque os pênaltis.
e o Grêmio foi desclassificado nos pênaltis. Mas é que no tempo normal deu empate e tal, né? Mas aí se considerarmos assim, o Brasil não foi campeão do mundo, então, em 94. Né? Claro, é que pela regra da FIFA que considera o tempo de que a bola está rolando. Então, por isso que consta 12, 4 e 8. Isso. Mas na realidade perdemos nos pênaltis para o Angers e fomos desclassificados do torneio da Páscoa. Mas foi... E o detalhe, nós tivemos lá em Bruges, na Bélgica, eu calculo que uns 7, 8 dias, não parou de chover nem um dia, todos os dias, não era chuva forte, mas todos os dias tinha chuva na Bélgica. E o hotel que nós tivemos hospedados, há um detalhe. Sim. Naquele hotel tinha uma fotografia muito bonita da Hepburn, quando filmou lá, no convento que nós visitamos em Bruges, uma cruz no meu caminho. Fato incrível, né? É interessante. Incrível e interessante mesmo. Né? São coisas que marcam, né? Não só a questão do futebol, mas toda essa questão da cultura e tudo mais. O Grêmio que esteve na França, depois na Bélgica. E depois Romênia. O que dizer da Romênia, a passagem do Grêmio por lá? Foi o primeiro país da cortina de ferro que nós visitamos. Bucareste é uma cidade bonita, porém a primeira coisa que nós estranhamos, sendo uma capital de um país, o movimento de pessoas e de carros na rua era extremamente inferior do que Porto Alegre. Pô, naquela época? Naquela época. Não existia quase carro na rua e tal, mas os prédios, tudo era muito bonito. As praças esportivas maravilhosas, era espetacular. Mas era ainda o sistema das repúblicas da União Soviética. Né? Lá nós fizemos 2 jogos e perdemos o primeiro e o segundo contra o Petrolul empatou. O senhor está com a lista aí até, né? Estou aqui. Foram 2 jogos. Foram 2 jogos. Na Romênia. Na Romênia, na Bélgica. Bélgica, torneio de Bucareste e Romênia. Petrolul 4, Grêmio 3 e o Rapid 2, Grêmio 1. Perdemos as 2 lá. Foi complicado jogar lá então? Foi. Eles tinham aquele sistema já, não era um futebol ainda, não estava na ascendência como esteve a Romênia numa Copa lá atrás, fez um time maravilhoso. A Romênia fez aquela Copa de 70 que joga com o Brasil na fase de grupos, perde para o Brasil por 3-2 e depois a Copa de 94 faz uma Copa maravilhosa eliminando a Argentina. Mas é que eles já tinham aquela disciplina tática que aquilo nos incomodava. E aí foi complicado para o Grêmio. Foi complicado para o Grêmio. Então o Grêmio passando pela França, pela Bélgica e pela Romênia. Bom, mas pela Grécia o Grêmio teve sucesso. Como foi jogar na Grécia? Olha, a Grécia foi espetacular. O Grêmio, 4 jogos, venceu 3 e empatou 1. Ele venceu o AEK 2-0, empatou com o Olympiacos 0-0, ganhou do Panathinaikos 4-1 e ganhou da seleção da Grécia 1-0. A seleção da Grécia estava se preparando para a eliminatória da Copa de 62, estava jogando a eliminatória da Copa de 62. É o marco da história do Grêmio. A Grécia que ganhou a Eurocopa em 2004, mas perdeu para o Grêmio lá em 61. Fica essa questão histórica. Fica essa questão histórica. E eu digo mais, uma coisa, eu gosto de falar mas a Grécia é fascinante, conta para nós a Grécia. Fascinante. Primeiro, os campos não tinham grama. Areia pura. O do Panathinaikos nas laterais ainda tinha. Não sei por que, se era a época que não tinha grama, era verão, né? Era verão, mas era um problema. O Henrique saiu de lá com os cotovelos que era bolas de sangue. O goleiro Henrique, titular, né? E eu nunca vi na minha vida uma atuação de um goleiro como o do Henrique na Grécia nesses 4 jogos. Quando nós saímos da Grécia, um jornal que eu acho que era importante, na última página, dividiram no tabloide, eles dividiram uma reportagem do lado direito da página e do lado esquerdo da página uma foto inteira do alemão Henrique e tecendo loas e loas a respeito do que foi o maior goleiro que tinha pisado na Grécia. Que fantástico isso, o Grêmio ficou invicto, foram 13 vitórias no empate. Até eu tenho aqui o time do Grêmio, de repente, se eu não me corrige, no dia 20 de abril de 61, o Grêmio bateu a seleção da Grécia por 1-0, gol do Vieira. O Grêmio de Henrique no gol, goleiro fantástico, fez história. Orlando, Ayrton, Enio, Rodrigues e Ortunho. Elton e Milton. No ataque Vieira, Cardoso, que depois seria campeão mundial pelo Racing da Argentina.
Depois entrou o Marino, o Gessi e o Gitinho. O Gessi que foi o goleador do Grêmio com 16 gols nessa excursão, uma incrível marca do Gessi, né? Mostrando a sua qualidade, seu fato histórico de ser um dos maiores jogadores da história do Grêmio. O Cardoso vice-goleador ao lado do Marino com 8 gols. Então foi marcante essa passagem do Grêmio Algum detalhe mais assim da Grécia? O Raul Kilimann na Grécia passeou muito, turismo, como é que foi? Com certeza. A Acrópole, né? A visita à Acrópole foi a Grécia é interessante, a Grécia. E é o berço da civilização. Então, para qualquer lado que a gente olhava em Atenas, a gente via a história da humanidade ali dentro de Atenas, né? É uma coisa impressionante. E há um detalhe muito curioso no trânsito na Grécia, muito louco o trânsito na Grécia. Mas já existia multa aos pedestres. Pô, naquele ano de 61. 61. Multa aos pedestres. E nós fazíamos brincadeiras com os guardas de trânsito, atravessar quando não podia, para eles saírem atrás de nós. E isso foi em Atenas, mas já existia multa para pedestres quando não obedeciam os sinais de faixa de segurança lá. Narrador ali, Pedro Carneiro Pereira. Aqui estão os dois Pedros Pereira, o presidente e o Pedrinho Pereira da Caldas Júnior. Está narrando o jogo. Esse jogo foi contra o AEK, foi 2-0 para o Grêmio. Isto aqui é a nossa despedida da Grécia, quando o Grêmio venceu a seleção da Grécia por 1-0. É os 4 jogos daquele que o Grêmio saiu invicto, com 13 vitórias e 1 empate. Bom, lembrando que o técnico do Grêmio, nessa excursão Europa, Oswaldo Rolo Foguinho, treinador do Grêmio que foi pentacampeão gaúcho de 56 a 60. No ano seguinte, em 62, na excursão Europa, o treinador do Grêmio já era o Enio Rodrigues. Exatamente. Bem, passando pela Grécia, o Grêmio foi jogar na Bulgária e até andou enfrentando a seleção da Bulgária por esse período, né? Foi complicado lá. Olha, a Bulgária eu considero um sucesso, porque, deixa eu ver o jogo da Bulgária aqui, Atenas. O Grêmio perdeu por 2-1. Mas tem aquela questão que o Grêmio jogou com a equipe campeã de lá de goleou por 5-1. Exatamente. Né? E essa equipe é o CDNA. Essa equipe era decacampeã búlgara. E não perdeu dentro de casa, nem para Real Madrid, nem para o Santos. Santos de Pelé. E o Grêmio ganhou 5-1. 5-1. E aí perdemos para a seleção da Bulgária 2-1. Que aí no livro está errado, está 1-0. Aqui ou ali. Sim, mas o placar foi 2-1. Foi 2-1 para a Bulgária. Também uma cidade assim, tipo Bucareste, eu diria um pouco mais avançada do que a Bulgária, Sófia, né? E lá nós tivemos a ocasião, fazendo um deletério ali na conversa, eu pelo menos assisti pela primeira vez o balé clássico no gelo. Porque nós só tínhamos aqui o carnaval no gelo, que vinha dos Estados Unidos. Uma questão cultural fantástica. Impressionante. A Raul Kilimann presenciou isso. Exatamente. Mas assim, o historiador do Grêmio, Raimundo Bordim, que faleceu em 2008, ele colocava que esse jogo do Grêmio, esse 5-1, foi uma das maiores atuações do Grêmio na Europa. O senhor concorda com ele? Por quê? Porque, primeiro, nós sabíamos com quem iríamos jogar. O simples fato de dizer que o Real Madrid e o Santos foram lá e não ganharam, entende? Então a gente disse, como é que nós vamos... O que nós vamos fazer lá? Mas acontece que foi um jogo que deu certo, deu tudo certo, encaixou. Um jogo com chuva. Chuva fina, mas também foi um jogo com chuva. Temperatura tipo 5, 6 graus, foi à noite. Mas o Grêmio jogou uma partida espetacular. Espetacular. 25 de abril, o Marino fez 2 gols, o Vieira, o Elton e o Milton completaram o placar, Grêmio 5-1. Tem uma história que o Salim Nigri, grande torcedor do Grêmio, conta que colocaram o nome de uma menina que morava lá, a família dela assistiu o jogo de Gremina. Só sabe dessa história? Sei, O que o senhor sabe dessas histórias? Não, eu não sei, essa história eu só soube depois. Aqui em Porto Alegre, muito tempo depois, eu soube da história, mas lá eu não soube, né? Claro, nem poderia saber, a menina foi gerada depois, não é? Então eu soube aqui em Porto Alegre, mas eu não sei. E ele batalhou por um bom tempo a buscar conhecer ela, o Salim Nigri falava muito que colocaram o Gremina, nome da homenagem dessa goleada do Grêmio 5-1 naquele 25 de abril de 1961. E para te dizer a verdade, eu não sei o nome dessa sopa de letrinhas aqui desse time da CDNA. E depois virou CSKA da Bulgária. É o mesmo. Ele conhece bem essa questão do futebol europeu. Bom, Polônia.
O Grêmio teve por lá. A Polônia é um capítulo à parte. Por quê? Nós jogamos em Katowice e na Cracóvia. Em Katowice, o Grêmio perdeu para a seleção da Silésia por 2-0. E na Cracóvia, empatamos com a seleção da Cracóvia em 1-1. O senhor lembra desse jogo, desse empate? Eu lembro dos jogos, eu lembro dos estádios. E aí, o que o senhor tem para dizer? Os estádios, eu esqueci de citar, de Bucareste, da Bulgária, eles tinham um detalhe na confecção, na arquitetura do estádio. Eles geralmente eram estádios em meio de parques, com várias praças esportivas, tinham todos os esportes em volta. E você entrava no estádio num aclive de grama e de degraus, e descia, chegava em cima do estádio onde começavam as arquibancadas em declive, em toda a volta olímpica. Era a coisa mais linda que podia existir. Imagina, pedaços de grama assim de 20 metros, depois 20 metros de escada, aí tu subia no estádio. E aí lá em cima tu descia para te sentar dentro do estádio, uma coisa maravilhosa. Então eu estava falando aqui do jogo da Polônia, do empate. Do jogo da Polônia. Foram jogos assim que nós não tivemos chance. Eles jogavam, todos os dois times jogaram melhor do que nós. Tá, mas a Polônia surge com força em Copa do Mundo quando ela tira terceiro lugar em 74 e terceiro em 82, mas já tinha o futebol desenvolvido. Aí é que está. Eu achei daqueles entre vamos dizer, depois lá em cima, quando nós fomos em Riga, na Estônia, na Romênia, a Bulgária já era mais desenvolvida. A Bulgária disputou a Copa de 66, exatamente. O Brasil, tudo. Agora, eu acho que o povo polonês ali, a Polônia, era o primo pobre da República da União Soviética, sabe? Eu acho que eles não eram muito vistos, mas o futebol deles era superior. Tanto é que a União Soviética ainda se destaca na Copa do Mundo de 66 com quarto lugar, tinha jogada de 58, de 62, já estava num processo melhor de disputa de Copas. Ali foram dois jogos que, embora os placares aqui, mas foram jogos muito bons e realmente eles eram superiores. Justamente porque eles tinham já uma tática, uma disciplina e um preparo físico muito bom. E a outra coisa que eu acho que deve se tocar aqui, na Polônia, talvez tivemos o turismo mais interessante para o senhor, assim? Não, mais selvagem. Por quê? Porque nós fomos conhecer Auschwitz. Sim. Aí é uma visita muito complicada. E realmente nós vimos tudo que tinha naquele campo de concentração e como era feito, e aquilo marca a gente para toda a vida. E a reação dos jogadores, assim, quando viram tudo isso? Eu tenho a impressão o seguinte, que eu tinha já 25 anos. Isso. Tá? Mas tinha gente mais jovem e tal, mas eu notei assim que o pessoal assim, não... Foi um choque. Imagine vocês que... Mas a maioria sabia o que estavam vendo? Sempre tem os desligados, né? Aí é que está. Eu não queria dizer isso, mas aí é que vem o ponto. Eu tinha noção daquilo. Alguns não tinham. Alguns não tinham. Não era obrigado a ter. Claro. Não era obrigado a ter. Mas tu imagina tu ver uma vitrine de uns 150, 200 metros quadrados de sapatos, outra de malas. E aí aconteceu um fato muito triste. O Adio Novak era o secretário do empresário que nos acompanhava desde Lisboa. Todos 87 dias, não 88, na primeira viagem de Porto Alegre a Lisboa ele não estava. Mas de Lisboa em diante, até nós pegarmos o avião de volta, ele nos acompanhou. E nós vendo as malas que estavam lá, e o Adio Novak falava 8 línguas. Imagina só. E daqui a pouco nós estamos olhando as malas, e uma das malas escrito Rosa Novak.
era justamente a tia dele que tinha sumido na guerra. Aí foi um momento muito triste, porque muito triste mesmo. Foi muito triste. E é uma coisa assim que dentro de tudo de bom que a gente viu em 88 dias, essa visita foi muito importante, mas foi muito dura. Você marcou essa tristeza para o Raul Kinnaman, né? Perfeito. Mas são coisas incríveis que passaram todo esse período na Europa, além do futebol, toda essa questão cultural, e ver essa questão bem problemática. Não se podia fazer essa gravação sem citar essa... Ali na Cracóvia foi que nasceu também o Papa João Paulo II. Sim. A região da Silésia. E é interessante, uma coisa muito interessante. Vamos fazer o turismo um pouco. Claro, tem que ser feito. Tu colocavas uma camisa limpa de manhã, de noite ela estava preta na gola. Ali a região dos minérios na região da Cracóvia. Ali tem muita mineração, então tu pegava aquelas fuligens do ar na roupa, de noite tinha que botar a camisa para lavar, porque estava a gola preta. Isso é interessante ter para o público saber, é incrível isso. E quem mais eu lembro assim, desse turismo na Polônia? Não, a Polônia, infelizmente, eu me lembro muito do cristal polonês. Ali até eu fui obsequiado com um vasinho e um cinzeiro de cristal. O cinzeiro de cristal deve estar ali dentro desse armário ali. Pô, eu sou bem organizado agora. A minha e o vasinho eu dei do Dr. Davi Guzmão. Estava começando a pesar muito na mochila de mão. O vasinho deve estar com a família do Davi Guzmão. Que foi médico do Grêmio e presidente do clube em parte do ano de 1972. Veio o Grêmio na Alemanha, porque quando fala Grêmio na Alemanha, os mais jovens lembram, o Grêmio campeão do mundo, contra o Hamburgo no Japão, tudo mais. Mas o Grêmio jogou com o rival do Hamburgo, o Grêmio jogou com o Altona 93. Então fale dos resultados, aquela trajetória do Grêmio na Alemanha, o próprio turismo dos jogadores. O que dizer do Grêmio na Alemanha? Bom, a verdade é que na cidade que nós jogamos era Hamburgo. Hamburgo para nós era o Porto Alegre, porque ali era a nossa casa. Sempre que o Grêmio tinha folga ou não tinha jogo, nós voltávamos para Hamburgo. Que curioso. Hamburgo era a nossa casa. A história do Grêmio cravado ao Hamburgo. Então, quando nós jogamos em Altona, ou ali depois com o outro clube, como é o nome do outro clube aqui? O rival do Hamburgo, né? O São Paulo. Isso. São Paulo. Ali o bairro São Paulo, deixa eu primeiro treinar. Ali para nós era como sair e jogar em Canoas, entendeu? Nós morávamos em Porto Alegre, jogava em Canoas, ou em Cachoeirinha, mais ou menos São Paulo e o outro clube aqui, o Altona, né? Mas em Altona conhecemos o busto do Bismarck, que foi o grande comandante da Primeira Guerra da Alemanha, e ali nós conhecemos a famosa Reeperbahn, que era uma rua de meninas, e era fechada num lado e no outro, e elas estavam na vitrine expostas dos dois lados. E aí o grupo do Grêmio, como é que reagia? Como babacas. Por quê? Era só pagar 55 marcos ali. Mas era muito caro? Para nosso dinheiro, sim. Muito caro. As meninas ficavam na vitrine. E muito bonitas, seu Raul? Eram sim. Na média, sim. Mas a Alemanha já te passava um outro período dessa história, né? Porque tinha problemas para poder ter esse tipo de situação? Mas como, em que sentido? Econômicos. Já tinha, sim, ali, porque era a Alemanha ocidental, né? Aquela questão da Guerra Fria. Exatamente. A Alemanha Oriental nós não jogamos. Isso. Mas quando viemos da Polônia, e o parênteses vale a pena, nós viemos de trem da Polônia para entrar na Alemanha Oriental e Ocidental. E ali tinha uma divisão do Anjo de Ouro, ali da Porta de Brandenburgo. Ali. Agora, é impressionante, a Alemanha Oriental completamente ainda marcada da guerra, isso já era 16 anos depois da guerra. Sim, 45 para 61, 16 anos. E tu entrava na Ocidental, parecia que tu tinha virado uma página da história para entrar no mundo. A organização deles, a riqueza, cultural, as lojas, magazines, tudo, era uma coisa impressionante. Aquela mudança quando passava do ano. Mas essas meninas ali foi na Alemanha Ocidental. Sim. Mas apesar de tudo isso, ainda tinha essa questão de certa forma, da prostituição, não tinha? Sim, tinha. Sei que eu... Mas era uma rua oficializada.
Era para aquilo. E para o dinheiro da gurizada do Grêmio era muito caro. Era caro, era caro. Certo. Bom, sobre o jogo 5-0 no Outono 93, 3 gols de Gessi, um do Marinho e do Elton. O que o senhor lembra desse jogo no dia 7 de maio de 61? Eu lembro o seguinte, essas equipes, naquela ocasião, não eram do primeiro escalão. Do primeiro escalão. O futebol alemão tinha ganho a Copa de 54, por exemplo. E em 66 ele decidiu com a Inglaterra. Mas não eram bem do primeiro escalão. Então não foram jogos difíceis. Assim como não seria depois do Flensburg, lá em cima no Mar do Norte. Não, Mar do Norte não, Mar Báltico. Ali teve uns 5-0 com Flensburg também. Sim. Tá? E Sim. também não era uma equipe forte. Até eu me lembro que o estádio Flensburg era um deles era o estádio acanhado até, o nome qual deles. Porque o grande clube de Hamburgo, na verdade, era o Hamburgo, tinha um estádio já maravilhoso. E o Hamburgo já era uma grande equipe naquela época. Sim, mas tanto é que foi ser rebaixado só agora, tem toda uma história. Ele foi o último clube, né? Exatamente, uma pena, né? Ele ficou uns 4, 5 anos ali, beirando e esse ano caiu, não foi? Muita história do campeonato alemão e tudo mais. Bom, e a vitória contra o rival dele, o St. Pauli, como é que foi? Olha, sinceramente, pelo que eu me lembro, foi uma vitória ao natural. 2 gols do Gessi, o Gessi deixou sua marca na Alemanha, lá outro do Milton. Isso, mas não foram grandes jogos difíceis, não foram jogos difíceis. Não. Esses com certeza não foram, não foram. Grêmio e Real Madrid, já que o Grêmio jogou com o Real Madrid o Mundial, o que o senhor tem a dizer desse jogo? O time do Real Madrid maravilhoso, pentacampeão da Liga dos Campeões da Europa na época e tudo mais. Já é do conhecimento público que o Grêmio jogou com o Real Madrid por um acidente. Quem, na verdade, ia jogar com o Real Madrid era a equipe de Estrasburgo, na França. E me parece que eles tinham um problema de várias contusões no time, então não quiseram arriscar a sofrer uma goleada muito grande. E nós estávamos em Hamburgo treinando à tarde. E como eu te disse, a nossa cidade, quando não tinha jogo, nós voltávamos para Hamburgo, a nossa Porto Alegre. Tá? Nós estávamos treinando quando, de repente, veio o Roberto Falzliger, que era empresário. Gente, amanhã de noite nós vamos jogar com o Real Madrid em Estrasburgo. Agora nós estamos lá em Hamburgo. Nós tínhamos que ir para a França para no outro dia de noite jogar com... Se vocês ganharem esse jogo, a Europa se abre para o Grêmio. Nós saímos correndo para o hotel, pegamos as coisas, fomos para o trem para enfrentar o Real Madrid na outra noite em Estrasburgo, lá na França, na região da Silésia, né? Aquela cidadezinha que uma guerra fica francesa e na outra fica alemã. Agora, quando tivemos lá, já era francesa. Né? Então foi uma experiência maravilhosa. Até porque tivemos a oportunidade de ir a um coquetel, os 2 clubes. E esse coquetel era no consulado da futura União Europeia, ou seja, da bandeira azul com as estrelinhas, que tem até hoje, e foi no consulado da futura União Europeia que nós fomos ao coquetel em Estrasburgo. Eu até tenho um livro, aos 10 anos, que já estavam tentando unir a Europa. E ali nós encontramos todos os craques do Real Madrid. Então nós tivemos, eu me lembro que nós tivemos um papo muito grande com o Puskás, o capitão galopante, né? Mas ele falava para mim, entender o espanhol dele era mais fácil que entender o espanhol do Marquitos, tá? Porque ele tinha dificuldades, então ele falava com sotaque, mas falava devagar, a gente entendia. E ali ele nos deu assim algumas coisas que nós éramos muito atrasados como jogadores de futebol em relação a eles no tratamento. Porque ele então foi um grande aprendizado conversar com eles todos. Foi. Muito. Entre outras coisas, ele disse assim, Puskás disse para nós, dizer assim, ele perguntou com que a gente ganhava, que não ganhava, e aí a gente também perguntou para ele, já que ele abriu, né? Diz ele, olha, eu faço o seguinte, o meu salário fixo, eu deixo com a mulher, porque eu ganho muito mais jogando. O Real Madrid naquela época, isso é uma coisa que eu acho que nós devíamos ter feito já naquela época também, o Real Madrid jogava por diferença de gol, porque ele era um time show, não vamos esquecer. O Santos e o Real Madrid era um time show. Eles gostavam de ganhar de 5-3, 6-4, era um time show.
Então eles tinham prêmio por vitória e mais diferença de gol. Porque é aquilo que dava para eles mais cachê no próximo jogo. E o Puskás dizia que aquilo é que era o grande dinheiro do salário dele, que era menor que o salário que ele deixava para a esposa. Os prêmios de jogos. E a busca incessante por fazer gols. A busca incessante por fazer gols. Então, e outro detalhe interessante, ele perguntou como é que eram nossas refeições e tal. E ela dizia, não, nossa refeição é o arroz, feijão e tal, aqui na Europa um pouco modificado, mas etc, etc. E um refrigerante, água mineral. Mas vocês não tomam vinho na refeição? Não, é proibido. Mas vocês estão loucos. Aqui nós, no jantar, cada um tem um cálice de vinho. Mas que atraso, pessoal. Exceto quando se tem um jogo à noite, né? Senão, todos os nossos jantares é com um cálice de vinho. E são essas lições que a gente levou lá em 61, eles já eram assim. Veja, eu achava muito interessante o prêmio de diferença de gol. Eles eram induzidos a buscar o gol, tanto é que o Real Madrid marcou a época, né? E a outra coisa interessante é o seguinte, o Real Madrid era um time tão grande, tão organizado, que todos os clubes que jogavam contra eles recebiam um mimo. Era uma flâmula do Real Madrid, um escudo, que nós chamávamos distintivo naquela época, eu tenho o distintivo aí, e um relógio de pulso Real Madrid. Mas o Grêmio não foi ofertado com esses relógios, porque o adversário não era o Grêmio, era o time de Estrasburgo. Isso. Então nós ganhamos a flâmula e o escudo. O relógio, quem ganhou foi o time de Estrasburgo. Pode dizer, bem organizados. Muito bem E organizado. a linha de frente do Real Madrid, por favor, qual era? Herrera, Del Sol, Di Stéfano, Puskás e Gento. E como é que foi parar eles? O Grêmio não parou, acabou perdendo por 4-1, mas foi um marco ter jogado com eles. Como é que foi? Eu considero o Altemir talvez um dos jogadores mais rápidos que eu já vi na história do futebol. O Altemir era muito forte e corria muito. Aliás, todo corredor de 100 metros é muito forte, né? E o Gento, em 1961, eu chamava ele de nojento. Ele fazia 11 cravado por 100 metros rasos. Mas quando eu falo 100 metros, é 100 metros. Porque ele tinha na Federação Espanhola, só lá ver, ele tem lá na Federação Espanhola de Atletismo, que ele fez atletismo, ele tem lá cravado que ele fez os 100 metros em 11. Tá? Agora aqui se fala assim, não, aquele cara corre, não sei, não corre, não. O Gento corria. Então, o Altemir, mesmo assim, era difícil. Aí eu, do banquinho de reserva, eu gritava, Altemir, marca ele no atalho, senão tu não pega ele. Esperar ele, dominar a bola e cruzar com ele. Se partisse junto, não... O senhor gritava orientando o Altemir, dando uma força para ele. Sentado ali. Mas foi complicado, muita categoria do outro nível Real Madrid. Muito. Esse eu acho que falta bateria. Mas o outro nível, assim, o Grêmio saiu fazendo muita pressão no Real Madrid. Muita. Sim. Muita. Mas depois a coisa foi se... Eles acomodaram o jogo, acomodaram. Naquele jogo houve um lance muito, eu não esqueço. E quem estava no campo talvez não notou. No segundo tempo, eu não me lembro se já estava 2-1 ou 3-1. Eu não me lembro se foi o Vicente, Marquito, Santa Maria, Vidal, Casado e Patinho. Eu não me lembro se foi o Patinho ou o Vidal. O Gessi deu um daqueles dribles dele, deixar o cara sentado. O cara deu um pontapé no Gessi. O treinador modificou o cara, tirou ele de campo e botou outro. O treinador do Real Madrid. O treinador do Real Madrid. Então, os que não concordou dentro... com essa falta violenta em cima do Gessi, que era um craque. Ele fez... Bem, Raul Kinnemann, o Grêmio venceu, né, a seleção da Dinamarca por 3-0. Essa passagem do Grêmio pela Dinamarca? Essa foi uma passagem rápida e ela foi marcante, eu diria, muito mais por Copenhague, que é a capital, né? Porque lá nós conhecemos o grande parque de diversões, um dos melhores do mundo, que é o Tivoli, que só abre de maio até outubro, que é a temporada de primavera e verão, e depois enfrentamos lá conhecemos as histórias do Hans Christian Andersen, o grande escritor dinamarquês, da Pequena Sereia, etc., né? Mas esses jogos foram bons jogos, mas eles não foram marcantes assim para dizer, porque o futebol dinamarquês para nós era muito desconhecido, não é?
E eles também não apresentaram assim grande dificuldade. Embora lá no Mar do Norte, contra Esbjerg, nós tenhamos perdido esse jogo. Nós ganhamos nós ganhamos a seleção da Dinamarca 3-0, né? E depois perdemos em Esbjerg 2-0. Isso, exatamente. Mas aí o Grêmio voltou para a França, goleou lá por 7-1, né, na França. Em Lille. Isso. Em Lille, na França. Teve uma goleada, foi a maior goleada do Grêmio na excursão, né? Foi também um jogo com chuva à noite. Outro jogo com chuva à noite. Tá, e depois para a União Soviética. Como é que o Grêmio foi lá na União Soviética? Bom, todos os países da Cortina de Ferro só se entrava por convite. Nós éramos convidados do governo a jogar lá. Então, tudo era, os hotéis, sempre que nós ficávamos nos países da Cortina de Ferro, eram os melhores hotéis. Tudo que nós tínhamos na Cortina. Imagine, nós chegamos em Moscou, nós estivemos no Bolshoi, no Teatro Bolshoi, de camarote, de binóculo, assistindo a um balé. Que momento, hein? Que momento. Assistindo a um balé no Bolshoi, de camarote, com binóculos de balé, e assistimos a peça A Flor da Pedra. Foi maravilhoso. E sabe que horas era o espetáculo? Às 10 da manhã. A ópera Bolshoi lotada, o Teatro Bolshoi, às 10 da manhã. E os jogadores do Grêmio tudo... Aí houve uma coisa muito interessante. Qual foi a Nós tínhamos história? uma opção que era o domingo de folga. Já era bem a 3 dias de voltar. E eles nos ofereceram ou ver Brasil e Turquia à tarde, pelas eliminatórias Brasil. Turquia e Rússia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, ou é o Teatro Bolshoi, de manhã. E eu disse, não, vamos no Teatro Bolshoi, pô, futebol, né? E aí o capitão disse, não, nada de teatro, vamos ver o futebol de tarde, vamos botar em votação. Aí ganhou o teatro. Mas aí aconteceu uma coisa muito bacana. O senhor lá que nos acompanhava, um russo e um espanhol que estava lá, eles nos levaram de manhã no teatro e nos levaram à tarde para ver Rússia e Turquia. Ganhou a Rússia 2-1. Porque a Rússia foi para a Copa de 62. Foi. Mas aí aconteceu um fato muito interessante. A preliminar desse jogo Rússia e Turquia era atletismo, no estádio Lenine. O estádio Lenine, para quem não sabe, é o Luzhniki agora da Copa. Ele foi desmontado para fazer o Luzhniki. É no mesmo lugar. Se olhares aí, deveria ter 95 mil pessoas nesse jogo aí. Aqui nesse registro é 80 mil. Então o estádio que era para 95. Exatamente. No outro jogo, 65 mil. Então, esse jogo tem 2 detalhes maravilhosos. Acima de nós, tinha uma tribuna de honra, simplesmente estava ali o Nikita Khrushchev e o ditador Sukarno da Indonésia, que meses depois seria assassinado na Indonésia. Tá? E o atletismo que estava sendo realizado na preliminar desse jogo Rússia e Turquia, nós vimos o Valeri Brumel bater o recorde mundial de salto em altura. Na nossa frente. Para sempre na sua memória, né, Saul? Para sempre, eu sei até os números. O John Thomas, o americano, tinha 2,18 e ele pulou 2,23 na nossa frente. Detalhe, ele tinha um pé descalço e o outro de sapatilha. Que coisa incrível. Ele só usava sapatilha no pé de apoio. Depois ele esteve na Universidade em Porto Alegre em 63 e ganhou aqui com 1,96. Mas lá ele bateu o recorde mundial na nossa frente, há uns 40 metros. Até hoje o senhor guardou direitinho todos os dados. Assim como o Nikita, eu queria tirar uma foto com o Nikita Khrushchev, não me deixaram subir, para pegar o carequinha lá, tirar uma foto com ele e com o Sukarno lá, não me deixaram subir. Mas eu guardo, sim. Sim, são fatos incríveis. E sobre o Grêmio da União Soviética, teve uma vitória contra o Admiral, né? 4-1. Em Leningrado. Isso, e hoje voltou a ser São Petersburgo, né? Isso. Aliás, uma das cidades mais lindas do mundo. Leningrado. O Leningrado foi um capricho da Catarina lá para o Pedro Grande, né? Então ela pegou uma cidade, lá um lugar que tinha 108 ilhas
e fez 722 pontes e construiu São Petersburgo para o Pedro Grande. É uma talvez em arquitetura, em beleza, seja uma das cidades mais lindas do mundo. Aliás, nesta Copa agora, de 2018, todo mundo ficou encantado com São Petersburgo e Leningrado. Né? Foi toda essa questão da Copa, eu estou lembrando a sua passagem pelo Grêmio, da União Soviética. Isso é incrível, né? Então, o senhor lembra de várias coisas que ficaram para a memória do passado, sim, então, 57 anos. E lá nós conseguimos, exatamente na época que eu estava lá, foi aí tipo meados de junho, nós pegamos o sol da meia-noite. Se chama o sol da meia-noite, mas não é bem o sol da meia-noite. Vai até às 11 horas, como vai escurecer e não escurece, e às 1h30 o sol já volta. Às 1h30 da manhã o sol já volta, sendo que no inverno é o contrário, né? O sol chega às 10 da manhã, às 4 da tarde já está escuro. Isso nós também vivemos lá em Leningrado, que hoje é São Petersburgo. Que bela experiência, hein? Bom, e o jogo final último, né? O jogo de número 24, né? 12 vitórias, 8 derrotas, 4 empates. Daugava 1, Grêmio 3. O que o senhor lembra desse jogo assim? Outro estádio maravilhoso. Outro estádio daqueles que eu te falei, a construção, que pelo lado de fora são degraus e grama, sobe e cai dentro do estádio, e é maravilhoso. Foi um jogo... Aquele jogo, acho que foi um jogo muito emotivo, porque nós já estávamos sofrendo um desgaste. Porque ali nós já estávamos 86 dias na Europa. Tu imagina 25, 26 homens olhando um para a cara do outro 88 dias. Quer dizer, ali já havia um desgaste. Mas mesmo assim foi um jogo assim que marcou, porque aquilo era o final de uma epopeia. Porque eu me lembro que eu estava no hotel... Sim, um dos grandes marcos da história do Grêmio, né? Além dos seus títulos. Né? Porque eu me lembro que 2 dias atrás eu estava no hotel Ucrânia, em Moscou, que era o maior hotel da União Soviética, o mais alto, nós estávamos no 23º andar, e eu comecei a ver Porto Alegre e Moscou. E aí, na verdade, me vieram lágrimas nos olhos. Eu digo, meu Deus, olha o meu Porto Alegre lá onde está, onde eu estou. Já estou 3 meses fora de casa. E ainda teríamos o jogo da Daugava lá em Riga, na Estônia, né? Então foi uma coisa assim. Esse jogo foi emocionante por isso. Nós tiramos uma foto com toda a delegação nesse jogo, inclusive com o Ádio Novak, o Pedrinho Pereira da Guaíba e o Manuel Dias do Jornal La Hora. Então todos eles têm uma foto que nós somos em 27 ali, não 24, porque está o Ádio Novak e os 2 cronistas. Sim. Foi um bom jogo. Era uma equipe boa também, mas eu não sei, aquele jogo, eu acho assim, hoje nós vamos jogar tudo que dá, porque amanhã nós vamos pegar o avião e vamos embora. E o curioso nesse jogo que o Gessi fez o gol, ele que foi o goleador com 16 gols do Grêmio nessa excursão, o Marinho e o Cardoso foram os vice-goleadores com 8 gols, marcaram nesse glorioso 3-1 no último jogo do Grêmio na excursão da Europa. Exatamente. Então, assim, o jogador que mais lhe marcou assim, do Grêmio, claro, foram todos, mas... O Gessi, por ter feito 16 gols, foi o grande craque do Grêmio nessa excursão? Não, o Gessi era craque em qualquer lugar, em qualquer jogo. Mas ele foi o grande nome do Grêmio nessa excursão? Foi. Mas eu vou dizer um nome que me ficou nessa excursão. Sim. Porque as temperaturas lá para nós jogarmos eram muito boas. Exceto a Sófia, que teve 1 grau ou 2 graus, mas nós pegamos 32 graus em Moscou. Tá? O jogador que eu mais admirei na excursão foi o Enio Rodrigues. Porque o Enio Rodrigues foi para lá já no fim da carreira dele. Curioso que ele chega na primeira rodada do Gauchão, ele se machuca e não joga mais, né? Exatamente. Mas eu acho que já era cartas marcadas. Já era o tempo para ele parar. Então aquela lesão da primeira rodada, de repente, pode... Eu não sei. Eu só sei dizer que eu fiquei impressionado com o que o Enio Rodrigues jogou naqueles 88 dias num nível assim espetacular. Eu acho assim que em média, poderíamos fazer média de jogos, ele com certeza ganharia, isso é uma opinião minha, claro, né? Ele ganharia a melhor média porque ele fez uma campanha espetacular na Europa. Ele foi o companheiro do Ayrton ali na zaga. O Ayrton.
Olha, eu vou te dizer, o Grêmio tinha uma zaga, quarteto, vamos chamar de quarteto. Eu acho que foi uma das melhores de todos os tempos. Imagina, Altemir, Ayrton, N e Ortunho. O Ortunho, Jorge Carneiro, Alves Carneiro, né? Isso. O Ortunho o Ortunho e o Ayrton eram jogadores fora do seu tempo. Completamente fora. O futebol deles viria 20 anos depois. Porque o que eles jogavam não era para a nossa época. Era a época, os 60, era para a época de 80, 90, era para a época outra época. O Ortunho era um lateral moderníssimo. Primeiro que ele batia regularmente com perna esquerda e perna direita. Fazia gol de falta. Fazia gol de falta. E ele avançava como lateral. Ele avançava. Ele tinha a proteção do Vieira, que o Vieira, naquele tempo, o seu Oswaldo Rola já fazia, o Vieira de vir ajudar o Elton e o Milton, né? Ele fechava o Ayrton e o Ortunho, outro nível, outro patamar. Com certeza eles estavam assim, em outro patamar. Claro que nós tínhamos o Gessi, o Elton, o Milton, o Altemir. E nós tínhamos uma coisa muito bacana naquela discussão. O Altemir e o Ronald, eles vieram do Paraná. O Altemir foi a primeira vez que ele saiu de casa, chegou no Grêmio, 15 dias depois estava embarcando para a Europa. Ele era o nosso ele era o nosso guri da excursão. E foi muito bem, por sinal, muito bem. Isso, ficou no Grêmio até 1970. E o Cardoso, que depois seria campeão mundial pelo Racing, jogou muito? Pô, foi o vice-goleador com 8 gols. Né? Pois o Cardoso tinha uma coisa que o seu Oswaldo Rola tinha algumas coisas dele que só ele poderia explicar. Quando o Cardoso chegou, dizia assim, chegou o Pelé branco. Eu não sei se o Cardoso chegou a ser o Pelé branco, mas isso foi o que o senhor Oswaldo Rola, quando mandou buscar em Uruguaiana, se não me engano, né? Sim, ele acabou sendo decisivo para o Grêmio naquele período. Então, mas ele foi um jogador muito importante, ele era muito veloz, ele não era forte, mas ele não saía de batida, ele enfrentava tudo. Tá? E a chegada do Altemir é mais curiosa que a do Cardoso. Essa entrou na história. O Altemir era um sujeito bem apessoado, forte, alto e tal, etc, etc. Quando o Altemir chegou, se apresentou, o senhor Oswaldo Rolo disse uma frase que marcou a história. Mas eu mandei buscar um atleta, me mandaram, além do atleta, um Gary Grant, para mim, aqui no meu time. Gary Grant é o famoso ator aqui, que entende de cinema. Mas além de um atleta, mandaram o Gary Grant aqui. Sim, ele fez a referência. Da referência ali. E aquilo até depois foi gozação entre os jogadores. Entre os jogadores, né? Com o Altemir, que era o nosso Gary Grant. Brincavam com ele e tudo mais. Tudo mais. Certo. Uma coisa, o Grêmio, quando foi para a Europa, era o atual pentacampeão da cidade, pentacampeão gaúcho. Sim. Tinha em 59 goleado o Boca Juniors por 4-1 dentro da Bomboneira. O Gessi fez 4 gols. Tá, mas por que o Grêmio é convidado para ir para a Europa em 61? Que o Cruzeiro já tinha ido, o Cruzeiro de Porto Alegre nos anos 50. Né? O próprio Foguinho de treinador, né? Exatamente. Exatamente, o La Paz foi naquela. Isso. Paulistinha foi do Renner emprestado no Cruzeiro. Mas por que o Grêmio foi para a Europa ali em 61? Devido a todo esse cartaz, da goleada do Boca? É que eu acho que o título de 58 rendeu esses frutos. Tanto que, voltando um pouquinho na história, quando eu estava no Renner, nós chegamos a fazer uma série de fotos, que naquela época chamava book, né? Book. Para mandar para a Europa, porque o Renner iria à Europa em 59. Eu tenho até as fotos ainda aqui guardadas. E aí o Renner terminou em 10 de março de 59, acabou o Renner. Mas nós iríamos à Europa em 50... O título do Brasil campeão mundial em 58 ajudou muito nesse processo. Com certeza nesse processo. E o Grêmio fazendo grandes vitórias no futebol argentino-uruguaio nesse período, ganhou do Santos de Pelé. Sim. Campeão, pentacampeão gaúcho chamou a atenção. Com certeza. Com certeza, a 58 foi... eu acho que foi o pulo do futebol brasileiro. E quero lhe agradecer de público, né? O senhor me deu um presente, então, a revista do Grêmio 1961, da excursão à Europa. Muito obrigado a Raul Kinnaman, contando toda essa excursão do Grêmio marcante no ano de 1961. Obrigado. 1, 2, 3, a foto de cima é a nossa despedida em Porto Alegre, um jogo contra o Juventude, e a foto de baixo é a última da Europa em Riga.
Aqui está toda a delegação embaixo, inclusive com os repórteres e o secretário do empresário Adi Novo.